Hoje um programa especial de um time que já teve craques como Edu, Coutinho, Clodoaldo e simplesmente o melhor do mundo, Pelé. É, o centenário do Santos em destaque hoje aqui no Hit Sports. A gente está recebendo um convidado todo especial, que você já vai saber daqui a pouquinho. Tem um livro maravilhoso, mais uma dica do Hit Sports para você que gosta de futebol. Porque o Pelé já abriu até conta no Twitter, né, nesse centenário do Santos. Então o Santos está com tudo, é um time que a gente tem um carinho muito grande. E para você, um amante do futebol, tem que prestigiar também o centenário do Santos. Tem esse negócio de maldição do centenário, né? Não, aqui não. Esse ano não. Esse ano não. Então vamos lá com o convidado. Obrigado para você que participa no Brasil inteiro aqui no Hit Sports, na Hit TV, 12 da NET, 6 da Sky, 40 UHF. Isso tudo em São Paulo, mas a Hit pega no Brasil inteiro. Vamos apresentar o convidado, Voltan? Antes do convidado, eu queria dar uma boa tarde para você aí de casa. Lembrando que você pode participar do Hit Sports, mas hoje você só participa mandando a sua pergunta, hein? Vai lá no Twitter, aí você manda lá a sua pergunta para o nosso convidado que será apresentado agora. É, o nosso companheiro de trabalho, jornalista, professor, escritor, e aí vai embora. Celso Zete, um Zé T, eu sempre falo Zete. Celso, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Hit Sports. Companheiros, muito obrigado. Aqui está o seu filho mais novo, né? É o meu filho mais novo. É o filho mais novo. O 12º. 12º? 12º. Aqui na Hit nós temos o Somara que trabalha aqui, tem uns 12 filhos também. Então, você tá ganhando livros. Dele. Se bem que filhos também tenho 3. Também tem 3? Então você já tem 15, você já está na frente dele. Só não tenho árvore. É o centenário do Santos, a gente vai falar um pouco mais desse trabalho do Celso, também do Odir Cunha, que é um historiador do futebol. Santos, 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos. O Odir Cunha, para quem não conhece, é um jornalista competentíssimo, ele que fez todo aquele trabalho, que elaborou uma documentação, levou para a CBF reconhecendo títulos da época que não existia o Campeonato Brasileiro, né? O dossiê. O dossiê. Títulos retroativos, a Roberto Gomes Pedrosa, Taça Brasil. Agora, quem te conhece sabe que você tem uma identificação muito grande como escritor e como torcedor também, não? Por que não? Com o Corinthians. Sem dúvida. Você lançou um almanaque do Corinthians, quantas edições teve? Isso. 2 saíram, na terceira está no forno. Está no forno por quê? O pessoal reclama, você não encontra o almanaque do Corinthians em lugar nenhum. Até eu comprei na internet. Paguei uma grana, rapaz. Tá caro, tá caro. Então tem que lançar esse almanaque de novo. Agora, como surgiu essa ideia de lançar esse livro do Santos, é claro, com o atrativo todo especial do centenário, mas lançar um livro do Santos? Ele veio na esteira dessa possibilidade da nossa editora Gutenberg, né? Gutenberg é um selo da Editora Autêntica de Minas Gerais, que já havia feito Corinthians 100 anos, aliás, Timão, 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos, que eu assinava sozinho. Com a proximidade do centenário do Santos, a editora procurou o Santos Futebol Clube, me procurou, eu procurei o Odir Cunha, que é o meu parceiro santista, é o Papa do Santos, para que fizéssemos juntos. Eu tive o maior prazer de escrever as décadas de 10 a 50, o Odir escreve as décadas de 60 para frente, que eu não ia tirar esse prazer dele. É claro, né? A parte mais gostosa do livro, né? E tem uma coisa muito bacana no livro, que o Pelé é um caso à parte. São 100 ídolos, mas o Pelé não conta. Eu dei uma olhada rápida e tava lá, eu vou entregar no finalzinho, antes do Voltan perguntar. Tá lá no finalzinho, Arouca, Neymar, Ganso. Eu falei assim, 100º é o Pelé, né? Que eu tava falando. Mas 100º não era o Pelé. Eu falei, mas cadê o Pelé? Então você já está entregando que ele não está naquela cronologia de jogadores. Não, né? Não está. Ele está num capítulo só para ele. Que merece. São 10 páginas, o livro tem aproximadamente 200. 10 contam a história do rei, Xene, mas muito em função do rei no Santos. Lógico que ali a gente cita que ele foi tricampeão mundial pela seleção brasileira, que ele marcou os 1.282 gols pelas várias camisas que vestiu, seleção paulista, seleção brasileira, mas o foco é o Pelé no Santos, é o Pelé santista. São fotos do Pelé santista, é o 1000º gol contra o Vasco da Gama em 69, é o gol de placa contra o Fluminense, é aquele gol contra o Juventus na Rua Javari. Aquele que ficou no DVD, né? Que teve a montagem. E que ele considera o mais bonito da carreira dele. Então é um foco no Pelé santista como uma homenagem à importância que ele teve na história desse clube, né? O Santos não é só Pelé, mas Pelé teve uma participação muito significativa. É um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Agora, o Santos, né? Se você pegar a história do Santos, ele é antes de Pelé, durante Pelé e depois pós-Pelé. Então, antes do Pelé,
O que você destaca do Santos, né? Que craques que você destaca desse Santos antes do Pelé? Bom, de cara, o Arnaldo Silveira e o Adolfo Milon. Eram dois grandes jogadores campeões brasileiros, campeões pela seleção brasileira, sul-americanos em 1919. O Santos, em 1927, tem um ataque que chega a fazer 100 gols em pouquíssimos jogos no Campeonato Paulista, a média é superior a 6 gols. No mundo não teve um ataque que tenha uma média dessa, 6 gols por partida no campeonato. Em 27. É o time de 27. Camarão, Siriri, Feitiço, Araquém. E infelizmente para os santistas, o Santos perde aquele título na final para o Palestra Itália. Mas o Santos já dava mostras. O Santos foi campeão de 35, vencendo o Corinthians no Parque São Jorge. Antes do surgimento do Pelé, no finzinho de 56 para 57, o Santos retoma o título paulista depois de 20 anos, era o atual bicampeão paulista de 55, 56 e sem Pelé. Então, de uma certa maneira, esse livro também ajuda nessa retrospectiva por 10 décadas a desmitificar essa dependência em relação ao Pelé. Claro que o Pelé foi muito importante, mas houve um grande Santos antes de Pelé que depois se torna ainda maior. Eu vou pegar aqui só para mostrar uma parte do livro, que são as fichas, né? Vai nessa câmera aqui? Aqui, ó. Essa aqui é só uma parte que você tem a numeração aqui, ó, 34, 35. São 100 craques do Santos, né? 100 craques e 100 jogos. 100 craques e 100 jogos. Está no título, inclusive, do livro. Então é muito interessante. É um trabalho que deve dar uma pesquisa. Você que pegou a parte mais, entre aspas, difícil, que é a parte do início da fundação, as primeiras décadas, é um trabalho que demora bastante, né, e eu tive muito prazer, Xeni, em cada um desses jogos. Dos 100 jogos, 99 trazem uma reprodução ou de jornal ou de revista do dia seguinte. O que é uma leitura à parte, né? Se o cara quiser ficar só na iconografia, ele já leva. Você tem a ficha do jogo? Tempo. Eu tenho a ficha do jogo, um texto explicando que o jogo foi importante e uma reprodução ilustrando aquele jogo da manchete de jornal ou de revista do dia seguinte. E tudo em cima do meu arquivo, que eu tenho um arquivo de jornais, revistas antigos, né? Então, também é um pouco a história da imprensa brasileira, porque você começa reproduzindo Gazeta Esportiva, no tempo que ela era semanal, lá nos idos de 29, e até antes tem a reprodução da fundação do Santos, a nota de jornal, Tribuna de Santos, Jornais de Santos, e você vem até a atualidade com o Jornal Lance, com a revista Placar, que gentilmente também cederam os direitos. No último capítulo. Né? Tá tudo trabalho de pesquisa é realmente maravilhoso, né? Agora, claro, além dos textos, né, você explicando, contando um pouquinho dessa história dos craques, tem 250 fotos. E a gente vai até ver, eu pedi pro Carlinhos aí mostrar uma das fotos que a gente separou, até para você explicar um pouquinho das fotos. Esse aqui é um jornal de... Volta um pouquinho, Carlos, por favor. Aí, ó, esse é um... Então, esse é um jornal dos anos 30. Você vê que tem até notícias de outros jogos da rodada, né? É reprodução lá da Tribuna, lá de Santos, jornais de Santos. Às vezes a gente não tinha as referências em São Paulo, então ia buscar no arquivo de jornais de Santos. Cada capítulo fecha com um santista famoso. Aquele era o Karen Abdul-Jabbar. Olha que foto bonita. Essa é a foto que abre o capítulo Pelé. Do Pelé. Pelé é um capítulo à parte. O Jabbar teve esse ano. Aqui, né? Exatamente. Foi quando essa foto foi tirada. Engraçado o tamanho dele e o tamanho do Neymar. Essa foto ficou bacana por causa disso, né? Essas colagens abrem os capítulos. Ali é o Sócrates, quando estreou. Pode passar. Né? Num jogo... Que o sonho do Sócrates era jogar no Santos. Santista, de criança, né? Santista, o Sócrates não entra nos 100 ídolos, porque realmente o Santos teve ídolos mais significativos que o Sócrates, que jogou ali em fim de carreira. Mas ele entra num dos jogos aí importantes. 95. É o jogo com o Fluminense. Time fechado, lá. né? Ali dá pra ver Giovani, o Galo. Alexandre Galo, que era o capitão. Que hoje é treinador. O Edinho tá chegando ali no cantinho, não é? Aquela carequinha lá, não é o Edinho, goleiro? O Edinho, filho do rei. Filho do rei. É o time fechado ali. O time não foi pro vestiário, né, Xeni? Naquele jogo com o Fluminense. É um dos 100 jogos. Por 5. Tinha perdido por 4-1 no Rio. 4-1. Devolveu 5-2 aqui e classificou-se. No Pacaembu foi esse jogo. Isso, classificou-se para a final polêmica contra o Botafogo. Márcio Rezende de Freitas naquela final. Deu ali a sua rateada, né? Mas esse jogo com o Fluminense é um dos 100. Por isso jogo sensacional, né? Pela virada que conseguiu contra o Fluminense. Tem uma pergunta aqui no Twitter, o César. Celso, para você, quem é o melhor? O Santos da época do Pelé ou o Barcelona de hoje do Messi? O Santos da época de Pelé. O Barcelona ainda precisa comer um certo arroz e feijão. Fazendo esse livro eu vi coisas fantásticas.
bimundial à parte, o Santos enfiou 7 na Inter de Milão, em torneio internacional, enfiou 6 no Benfica, né? E sempre com sobra, um futebol com sobra, um futebol vistoso, um futebol mais duradouro, pelo menos até agora, do que esse do Barcelona do Messi, né? Eu fiquei sabendo de uma história do Lima. Quando o Santos foi jogar contra o Benfica, já estavam vendendo o ingresso para a terceira partida, era o segundo jogo. Naquela época mundial, eram 2 jogos, dependendo dos resultados. E a negra, né? Tinha a negra. E já estavam vendendo. Aí ele falou pro menino, viu, mas como vocês estão vendendo para o terceiro jogo, se não aconteceu o segundo? Eu falei assim, não, o Benfica nunca perdeu aqui. Ele falou assim, não, vai perder, o Lima falou, então vai perder. Aí ele acabou fazendo uma aposta, se não me engano era com vinhos portugueses, a aposta, o Santos ganhou, foi campeão mundial, no outro dia o rapaz estava lá entregando os vinhos para o Lima. E perdeu de 5-2 o Benfica, num jogo que esteve perdendo por 5-0. Não era um Benfica qualquer, era o time do Eusébio. Simplesmente o Pelé dos europeus. Que arrebentou na Copa de 66. Que na Copa de 66 levaria Portugal a um posto nunca dantes conquistado. Então, essas coisas, eu acho, sabe, que fazem a diferença em relação ao atual Barça. Ele precisa de mais tempo, de mais rodagem e repetir esses feitos. A mesma coisa em relação a Lionel Messi, né? Em relação a Pelé. Acho até que nem dá mais tempo, porque você vê o estrago que o Pelé fazia com 17 anos, né? Ninguém até hoje repetiu. E o engraçado, né? Engraçado porque você fala hoje, o artilheiro do Campeonato Paulista com 20 gols. O Pelé fez 58 gols no Campeonato Paulista. Coisa que nunca mais ninguém fez. Não, eu acho que nunca mais ninguém vai fazer. Nem antes. Agora mais difícil ainda, com menos jogos, menos... Não tem o tudo em retorno. Não tem a importância que tinha o Campeonato Paulista. A importância do Campeonato Paulista naquela época era bem maior do que é hoje. Essa é um outro sintoma que a gente detecta no livro, né? O título de 35 do Santos é muito importante. O de 55, 20 anos depois. Mesmo os outros paulistas que o clube conquista, até 84, é um título épico. O gol do Serginho Chulapa contra o Corinthians. Está tudo aí registrado no livro, nesse sentido, né? A importância que tinha no momento. E quem tem um capítulo à parte no livro do Celso Zelt, claro, é o Pelé. E o Pelé abriu, né, as comemorações do centenário do Santos. Vamos acompanhar. O rei do futebol deu mais uma demonstração de sua personalidade. Bem-humorado, o eterno camisa 10 explicou por que o Brasil nunca conquistou uma medalha de ouro no futebol na disputa dos Jogos Olímpicos. Quando nós começamos a jogar, quem era profissional não podia jogar na Olimpíada. Então eu nunca joguei uma Olimpíada, por isso que nós não ganhamos. O ex-jogador também falou sobre a Copa do Mundo e destacou que a presidente Dilma Rousseff está empenhada em cumprir as exigências da FIFA. Mas nós não podemos esquecer também que o encargo da FIFA foi aceito pelo presidente Lula quando na época que ele era presidente. Então, todas as regras estavam lá e caiu na mão da presidente Dilma. Mas a presidente Dilma falou que ela vai fazer o possível para que tudo saia bem, para a gente atender, mas nós temos que entender que era um compromisso já assumido pelo nosso ex-presidente. Pelé concedeu a entrevista coletiva durante o lançamento de um livro que celebra o centenário de fundação do Santos. O homem do Twitter, né? Está numa fase realmente incrível. A gente está com um programa especial hoje falando do Santos, Centenário do Santos, um livro maravilhoso para você dar de presente. O pessoal fala assim, quem é santista é viúva do Pelé. Olha, eu conheço muita garotada hoje que está em escolinha e tudo mais. E olha, tem muita garotada. Eu não sei como é que vai ficar o torcedor do futuro, mas tem muita criança hoje, é claro, em virtude do Neymar, do Ganso, das escolinhas, das franquias, que eles estão torcendo para o Santos. E o mais engraçado não é o torcer para o Santos. Os pais não são santistas. Pô, eu tô levando um hoje. Não é o meu filho, mas é o melhor amigo do meu filho da escola, o Léo. O Léo vai com a sua camisa do Santos, 8 anos, filho de corintiano. Mas está lá, o Léo vai estar lá prestigiando o Santos. Até porque nos últimos tempos o Santos tem revelado jogadores aí, geração Robinho, geração Neymar. Aliás, é revelado em dose dupla, né? Robinho e Diego, Neymar e Ganso. Tem uma participação importante na torcida aí, Robinho. Né? Inclusive as filhas do Voltan serão santistas, né? Não sei, né? Eu deixei elas escolherem qualquer time, não tem problema. Pode ser Flamengo, Corinthians. Tá a escolha, tá em aberto.
Tá em aberto. Vamos para o intervalo, então? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais desse Santos. Santos que completa e completou 100 anos. A gente já volta.